Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Helena Bonito, que é professora da pós-graduação na área de letras aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também, há pouco tempo, assumiu o cargo de coordenadora para publicações acadêmicas da editora Mackenzie. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu sei que a senhora tem vários compromissos, né? Mas hoje eu queria especificamente conversar sobre essa nova fase da editora Mackenzie que está voltada para publicações acadêmicas. Professora, por favor, fale um pouco disso. Tá, em primeiro lugar, quero agradecer, Paulo. É sempre um convite, é sempre agradável bater um papo com você e muito agradável falar dessas novas atribuições que eu tenho. Não tão novas, estamos há 6 meses na Coordenadoria de Publicações Acadêmicas, como você disse, a qual está subordinada a editora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O objetivo desta coordenadoria, dela ter sido criada, é justamente definir melhor as políticas editoriais, porque sempre houve, mas a universidade cresceu muito. Então, com esse crescimento da universidade, percebeu-se que a editora precisaria, de alguma maneira, acompanhar, porque a função de uma editora universitária, a função básica é escoar a produção dos seus autores. Nós temos muitos autores. Agora, é claro que também é trazer outros autores, é fazer o intercâmbio. Nós somos associados à ABEU, que é a Associação Brasileira de Editores Universitários. Então, a ideia é a difusão do saber. Né? E nessa difusão do saber, professora, como eu gostaria de saber como é que a própria, porque isso está vinculado também à reitoria, se eu não estou enganado, como é que começou a haver essa política, essa necessidade? Porque nós já temos, de certo modo, no país, e aqui principalmente no nosso estado de São Paulo, nós temos, por exemplo, a EDUSP, nós temos a editora da Unesp, que é enorme. Como é que surgiu essa necessidade também da Universidade Presbiteriana Mackenzie elaborar uma editora voltada para escoar a sua produção acadêmica? Era necessário uma política para que a editora crescesse. Comparada com a Edunesp, nós somos 1/10, ou talvez até menos. A nossa produção é pequena, mas o padrão de qualidade nós procuramos manter semelhante ao da EDUSP, ao da Edunesp. Temos pareceristas, avaliadores externos para tudo. Nada se publica sem várias opiniões abalizadas de pessoas qualificadas nas áreas. E a política surgiu porque a editora também tem um papel na qualificação da universidade. Todo mundo sabe, nossos indicadores maravilhosos, né, da Universidade Mackenzie, estamos entre as 50 melhores do país. E não era compatível com a instituição que a editora continuasse tão modesta. A nossa função, portanto, é fazer crescer a produção e diversificar. Então, criamos agora uma política com linhas editoriais, com coleções, que era alguma coisa impossível de fazer antes. Como é que são essas coleções, professora? Pois então, nós inicialmente abrimos a Academac. É uma coleção. O primeiro lançamento da Academac foi este livro, que já estava no prelo, Modelos de Tomada de Decisão para Inovação em Empresas, do professor Kimura e do professor Leonardo Basso. Esses professores são vinculados aqui à unidade? Ou Sim, aqui são vinculados ao CCSA, né, ao nosso setor de administração. São professores que publicam muito, é um setor também bastante produtivo. E então esses livros, esse e outro, já estavam no prelo. O que fizemos foi criar uma identidade. Esse Academac é um logo pequeno, não sei se dá para dar um zoom aqui para ele ficar mais visível. Criamos um logo. O que quer dizer esse Academac? Todas essas obras são acadêmicas. Uma editora universitária não tem que publicar poema, não tem que publicar conto, é uma pena, né? Porque a gente tem potencialmente contistas e poetas por aqui. Mas não, a função dela é uma função de difusão do saber mesmo. Então, ou seja, das pesquisas que são produzidas aqui na universidade e também fora dela, né? Como a senhora estava falando muito bem, a preocupação não é só, digamos assim, difundir a nossa produção interna, mas também é externa. Agora, professora, como é que fica, que é um ponto nevrálgico das editoras, que é a distribuição? Como é que vocês estão pensando nessa questão da distribuição dos livros? Temos tido uma certa dificuldade, então fizemos um convênio
e já é público, é com a distribuidora Singular, é uma distribuidora que também faz publicações sob demanda. Então, o que significa isso? Está tudo na internet. Nós, por enquanto, estamos produzindo sob demanda os nossos periódicos científicos, alguns deles, que não sei se todo mundo sabe, os programas de pós-graduação precisam ter os seus periódicos, todos eles estão online. E havia uma pressão muito grande para que fossem impressos. Ninguém gosta de ir a um congresso com WW na mão, a gente quer ir com a revista na mão. Eu até chamaria que é, digamos assim, é o nosso marketing acadêmico, né? Exatamente. Então, foi um grande esforço da reitoria, conseguimos um patrocinador, porque não havia verba para... Atualmente as publicações são todas online e há um patrocinador e então conseguimos lançar 3 revistas. Está aqui o logo do patrocinador, eu não sei se a gente pode falar ou não, mas é óbvio, é um grande patrocinador para a universidade. Esta é a revista Todas as Letras e foram lançadas impressas também a revista Psicologia, Teoria e Prática, no mesmo pacote, né, com o patrocínio, e também a RAM, que é a revista de administração Mackenzie. Qual é o diferencial? Por que estas e não todas? Porque estas estão muito bem qualificadas, existe um ranking na CAPES, né, que coordena toda a pós-graduação no Brasil. Essas revistas estão com excelentes conceitos e à medida que as outras revistas subirem, a intenção é publicá-las. Professora, só para o nosso telespectador, qual é a importância desse ranking em termos de qualidade, né? E por que a CAPES faz isso? Só para esclarecer os nossos telespectadores. Pois é, porque alguém vai fazer uma pós-graduação, precisa saber que nota aquela pós-graduação tem, porque as notas vão de 3 a 7. Se ficar abaixo de 3, nem se pode credenciar, enfim, não pode, aquele curso não pode acontecer. Para ir de uma nota para outra é muito devagar, e a cada 3 anos, cada programa de pós concorre. A CAPES não é exatamente um concurso, mas a CAPES avalia. Então, nós temos já programas quase todos com nota 4 ou 5, considerando que o 7 é praticamente impossível, praticamente só existe nas universidades públicas. Nós estamos correndo bastante e essa nota depende da qualidade, a qualidade do curso. E a qualidade é feita por vários indicadores. E um desses indicadores é justamente as revistas. É a produção desses docentes, a inserção deles, porque eu abro espaço para outros docentes de fora publicarem nas nossas, portanto temos um grande intercâmbio. O importante na pós-graduação é o intercâmbio também, nacional e internacional. Nisso estamos caminhando bem, me parece. Professora, e a produção? Porque nós temos aqui 2 programas, né? Na área de letras, na área também um programa multi-interdisciplinar, Educação à História da Cultura. Como é que essa política, essa nova política que está havendo em termos editoriais, como é que ela está voltada para as áreas de humanidades? Olha, nem é difícil, porque quando eu discuti no conselho editorial, em várias ocasiões, inclusive fora daqui na ABEL, eles falam, o presidente da ABEL, que é o diretor da editora da Unesp, comentou, é o professor Castilho, ele comentou que 90% das editoras universitárias é da área de humanidades. Isso é geral, não é aqui. E aí nós comentamos, foi um comentário geral, mas peça para um engenheiro escrever um livro. Não é da natureza do engenheiro escrever livros. Peça para um advogado, ele vai fazer 1000 páginas, você vai precisar cortar. É brincadeira, evidentemente, mas a ideia é que a área de humanas produz muito. Mas nós temos critérios, como a editora é pequena e a intenção é ampliar, mas as condições também de ampliação têm que ser muito cuidadosas. A ideia é estabelecer critérios para a entrada e para o encaminhamento dos livros na produção. Mas a editora está aberta para acolher todos os originais dos professores da instituição. Professora, a senhora se referiu a essa questão aí dos critérios, né? E eu queria saber, de uma forma objetiva, tendo em vista que nós provavelmente temos aí uma demanda grande de autores, eu queria que a senhora falasse desses critérios, mas eu queria que a senhora falasse desses critérios após o nosso intervalo. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento.
Olá, estamos de volta aqui ao Café Pensamento, hoje recebendo a professora Helena Bonito. Professora, nós no primeiro bloco nós tínhamos falado a respeito de uma demanda grande de autores e nem todo mundo pode ser publicado, digamos assim, a senhora falou que há critérios. Eu queria saber, objetivamente, que critérios são estes? Isso, a gente tem um formulário de parecer. Então, os livros chegam a nós e nós enviamos a pareceristas externos um formulário. O que é importante saber desse livro? Claro que é importante saber se ele está bem redigido, coerente, a densidade teórica, mas há outros critérios também. Por exemplo, a originalidade na obra, ela tem chance de alcançar um público maior? Ou há um ponto específico que a diferencia do que já existe no mercado editorial? Esse é um ponto. Outro ponto, como nossa publicação é acadêmica, publicamos muitos livros de ensaios, como esse que eu mostrei dos dois professores de administração, e vou mostrar o que acabamos de lançar, que eu coordenei, mas já estava coordenando antes de ir para a editora, que é o Ficção Brasileira no Século XXI. O que é um conjunto de ensaios? A gente convida os professores, nossos colegas daqui e de fora, e organiza um livro, porque ele tem diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Isso é muito bom em todos os sentidos. Então, agora, em que sentidos isso é muito bom? É muito bom para divulgar o nosso livro. Por exemplo, um dos autores deste livro que eu organizei, um dos autores de ensaio, já está adotando no curso de pós-graduação lá no Rio, porque eles estudam exatamente literatura contemporânea, que é o assunto desse livro. Então, você facilita o intercâmbio. Então, tenho autores de Brasília, de Porto Alegre, e, naturalmente, eles convidam a nós, professores do Mackenzie, para escrevermos nos livros deles. Agora, esse critério é assim: é muito importante organizar coletâneas de ensaios, mas se uma pessoa tem um livro inteiro que resulta de 4, 5, 6 anos de reflexão, esse livro inteiro até passa na frente, se for o caso de critérios, porque a gente chama de obra autoral. E esses critérios não são meus, eles são da CAPES e são públicos, estão lá no site da CAPES. Tem um pouquinho de diferença, se a área de saúde, se a área de humanas, de administração, varia um pouco. Mas, basicamente, é muito importante que a universidade produza obras autorais, como eu disse, sempre resultantes de pesquisa, a reflexão, e que também publique ensaios. Agora, professora, como fazer com que esses livros eles não fiquem somente, digamos assim, entre os acadêmicos, né? Porque nós podemos ter um público maior, que necessariamente não é acadêmico, mas possuem, digamos assim, já uma formação que o possibilite a ler esses livros, se interessar por esses livros. Como fazer também esses livros chegar a não somente a comunidade acadêmica, mas a um público maior, digamos assim? Essa é uma pergunta, como direi, conciliar o impossível, né? Porque o público não acadêmico no Brasil lê pouco. E então nós ainda estamos no primeiro passo, que é atingir o público acadêmico em geral. Pretendemos ir adiante e um dos critérios de escrita do livro é que ele seja legível. Mas é claro que se você pega um assunto, como eu mencionei agora, direito ou engenharia, ele não vai ser legível para um público maior. Mas se ele atingir um bom público de graduandos, de profissionais da área, isso está perfeito, né? Isso é próprio. Por isso que as editoras têm universidade. Porque para o público em geral, as editoras comerciais têm dado conta. Né? Essa é uma preocupação justamente das editoras universitárias, né? Criar esse espaço para a difusão das investigações acadêmicas. Mas, professora, eu queria aí pegar um outro gancho, né? E aí só uma questão de... você falou dessa coletânea que você acabou de fazer sobre literatura no século XXI. Eu queria perguntar aqui, como é que a senhora vê essa literatura no século XXI? É um assunto comprido, porque é bastante controvertida, se é pós-modernismo ou não é pós-modernismo, temos muitas vertentes. O que a senhora compreende por pós-modernismo? Só que... A desconstrução, né? O texto virado do avesso, mas eu compreendo como uma intensificação do modernismo, só isso. O modernismo foi tão
revolucionário que é impossível subverter o subversivo. Esse é o ponto, né? Mas isso é uma questão muito acadêmica. E, então, esta coletânea trata de livros publicados a partir de 2001 e que foram premiados ou indicados para premiações. Por quê? Porque a produção é tão grande que o nosso grupo de professores e alunos não daria conta de escolher os melhores. Tá. E qual o autor que lhe chama a atenção dentro dessa literatura do século XXI aqui entre nós brasileiros? Olha, os que estão mais consagrados, com muitas traduções no exterior, evidentemente Milton Atum, né, traduzido em 7 ou 8 línguas. Luiz Rufato, traduzido até em francês recentemente, também está ali pela 5ª ou 6ª língua. O Daniel Galera também está sendo traduzido, mas eu teria que dizer pelo menos 20 nomes, não temos tempo. Mas esses 3 certamente estão indo muito bem. E de modo geral, qual é o tema desses autores? Olha, é terrível. A temática urbana contemporânea. O mundo se degradou, lamentavelmente. A sociedade de massas prometeu um monte de coisas, mas não está cumprindo, não. Então, os livros denunciam muito. E nesse aspecto, qual é o ponto que esses autores trabalham? Porque muitas das vezes se fala muito dessa questão da urbanidade, enfim, né, como a senhora acabou de nos colocar, né, de um mal-estar. Mas qual é o ponto que, se alguém pegar um livro desse, esse livro toca em que ponto da atual existência humana? Isso, eu sempre digo que a função da literatura é discutir problemas que são eternos para o ser humano. Então, se ele está hoje aqui na periferia de São Paulo ou do Rio, ou no centro, ou num bairro de executivos, não faz mal. O ser humano tem as mesmas angústias, os mesmos problemas, a mesma busca de felicidade. Então, um livro vai retratar, uma obra de ficção vai retratar melhor, quanto mais ela for criativa e instigar você para refletir sobre você mesmo, as escritas do eu, né? Ou sobre o seu contexto, ou contemporâneo, ou de outros tempos também. É uma questão, a literatura representa, ela recria. E se ela souber recriar com densidade, ela encontra público. Mas esse recriar com densidade, eu vou insistir na pergunta, né? Que ponto que o Atum, por exemplo, ele toca? Porque, por exemplo, quando eu leio, muitas das vezes, é lógico, né? Eu também, de certo modo, também tenho o meu eu, mas tem algumas questões aí que ficam tanto quanto na superficialidade. Você estava falando, que pontos são esses que nós podemos falar, né, das nossas questões, ainda mais falando de urbanidade, e aí falando da linguagem, né, o que pega? Como é que a senhora vê isso aí? Qual é o ponto específico? É isso que eu estou perguntando. Sim, para cada leitor ou para cada grupo de leitor será um ponto. Né? Para cada grupo de leitores será um ponto específico. Por exemplo, no caso do Milton Atum, ele faz a escrita do romance tradicional. O romance na forma tradicional, e ele põe questões humanas, conflitos, adultério, paternidades incógnitas e tudo aquilo que vai, aquela questão da identidade do personagem que não consegue se resolver. Ele traz a mistura, né, a mistura, essa miscigenação muito própria, no caso da libanesa com a amazonense, né, no caso dele. E eu até conversei com ele tem uma biografia riquíssima, o Milton, e ele foi até crooner de orquestra. E um dia eu falei, Milton, está na hora de escrever sobre o crooner de orquestra. Porque cada escritor traz, recria, e conversei com outros escritores também. E é claro, aquela profundidade que existia no romance do Proust no início do século passado, é muito difícil. Ele escreveu umas 10.000 páginas em 9 volumes. Eu levei 5 anos para ler. Então, você tem que ter tempo, é um mergulho na alma humana. A nossa temporalidade atual não nos possibilita mais isso. Não, né? E esse grande romance do início do século passado, hoje é o romance que está num outro contexto de... Ou você faz logo best-seller, como surpreendentemente pegaram esses best-sellers, né, há pouco tempo, como O Senhor dos Anéis ou Harry Potter. Eu assisti a semana passada a uma fala da editora do Harry Potter, num evento, e ela estava comentando que quando chegaram os originais, né, por que foram tão recusados esses originais? Porque os editores já sabem, livro de colégio interno não pega mais. No entanto, pegou. Então,
essa mágica, nós não sabemos qual é. Mas é claro que existem dois segmentos. A grande literatura, que é aquela que procura aprofundar, procura mesmo mergulhar na alma humana e representar esse mundo caótico. E tem essa que procura atingir muitos leitores, que também é muito válida, pela imaginação, pelo enredo, pelo que for. Eu acho que a leitura sempre beneficia o indivíduo. Professora, infelizmente nosso tempo acabou. E as coleções, e as coleções. Mas você pode falar um pouco da sua, só rapidamente aí, falando dos catálogos da editora Mackenzie. Faço questão. A gente lançou o catálogo 2011 e 2012, mas o mais importante, eu preciso dar este recado para a nossa comunidade acadêmica, nós lançamos a proposta da coleção Conexão Inicial, que é uma coleção para a qual qualquer professor desta universidade pode inscrever-se para fazer um livro sobre determinados moldes, que é um livro que possa ser usado didaticamente ou como paradidático em qualquer curso da nossa universidade e de qualquer outra universidade. Então, é uma coleção que a gente iniciou, a chamada para publicações começou dia 1º, vai até dia 31, e a gente espera trazer novos autores. Professor, não quer dar o e-mail da editora Mackenzie, caso alguém queira entrar em contato? Sem dúvida, editora@mackenzie.br, nada mais simples. Professora, muito obrigado e agradecendo mais uma vez a você e até o próximo Café Pensamento. considerar que vivemos num mundo pouco competitivo. A competitividade está presente em pequenas situações do dia a dia, como em discussões, por exemplo, mesmo que essas sejam banais. Quem estuda também sente bastante essa pressão pela competitividade. Quer ver só? Quando eu ganho em jogos, eu quero jogar mais e mais e mais para mostrar que eu sou melhor. Quando eu ganho, eu me sinto bem, né? Me sinto recompensada. Mas quando eu perco é normal também. Uma hora você perde, outra hora você ganha. É normal você perder de vez em quando. Eu me considero bastante competitivo na minha área de atuação. Eu sou um profissional que vem de mercado antes da vida acadêmica. Eu fico nervosa se eu perco, mas eu acabo... E em certas coisas eu acabo me acostumando, porque a gente não ganha sempre, né? Quando perde, todo mundo perde, então tem que aceitar. Por mais que às vezes você procura ganhar e perca, você fica chateado, mas normalmente se você perde, você tem que aceitar, né? Jogo, tudo, faculdade, trabalho, vida. A vitória é muito boa, sempre é bom ganhar, né? Eu acho primordial ganhar discussões quando tem uma discussão em jogo, assim, por exemplo, certo ou errado. Eu gosto de ter meu ponto de vista e ganhar. Eu acho que a mulher, pela minha experiência profissional, a mulher ela tem uma competitividade um pouco maior, talvez. Homem é competitivo, bastante futebol, jogos em geral, mulher. Agora, mulher é competitiva em tudo, questão de beleza, roupa, tudo. É mais competitiva. Eu acho que a mulher é mais competitiva, porque a mulher, além de competir em jogos, discussões, ela compete uma entre si, sabe? Uma com a outra. Roupa, homens. No esporte, acho que homem. Mais competitivo, não aceita perder. Agora, em outros aspectos, trabalho, acho que igual. Eu não sei te estimar por quê, mas é uma percepção minha, que as mulheres elas têm uma competitividade que é mais intrínseca, só percepção. Homem ou mulher, muito ou pouco competitivo, não importa. O importante é sabermos lidar com todas as situações da nossa vida, aprendermos uma lição e estarmos preparados para as próximas competições. Até mais!
Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma.